Olá, tudo bem? Sou o professor Petri. Aqui nós vamos iniciar a nossa primeira unidade da nossa disciplina e vamos versar sobre alguns pontos principais, que é a gestão do tempo, técnicas de estudo, orientação para a leitura, análise e interpretação de texto. Normalmente, quando a gente chega no ensino superior, para os alunos que talvez ainda não tenham uma graduação, sempre há uma apreensão, né, de como será a disciplina, como será o ensino superior. Mas isso faz parte do aprendizado e que essa experiência com certeza vai ser positiva. A intenção aqui é que a nossa disciplina possa, então, ser bastante produtiva e que possa realmente contribuir bastante na formação de vocês. Então, com certeza, essa apreensão, essa ansiedade por estar nesse ano, curso superior, ela vai sendo desmistificada e vai sendo construída. Bom, gente, falar um pouco de gestão do tempo, de técnicas de estudo, orientação para a leitura, análise e interpretação de texto. Por que que a gente vai estudar isso, né? Por que se deve, então? Então, essa unidade, ela separa, vamos dizer assim, 4 tópicos principais. Gestão do tempo, técnicas de estudo, orientação para a leitura e análise e interpretação do texto. É o que nós vamos ver, né, nessa unidade. Claro que eu vou deixar para vocês alguns vídeos sobre gestão do tempo, alguns vídeos sobre técnicas de estudo, alguns materiais complementares, alguns livros também, e dessa forma a gente vai conduzindo a nossa disciplina e vou estar sempre à disposição para as dúvidas que porventura surgirem, tá? Então, essa é a intenção. Bom, vamos recordar, então, o nosso objetivo da disciplina: orientar o aluno para aprender técnicas e ferramentas que orientem o estudo, propiciando um ambiente de discussão sobre os instrumentos básicos dessa atividade. Com isso, a gente precisa, então, entender o que é essa definição da pesquisa e administração, né? Antes de que a gente possa, então, compreender um pouco mais do que vem a ser gestão do tempo, técnicas de estudo, orientação para a leitura, análise e interpretação do texto. Então, nesse sentido, a gente precisa, então, entender o que seria, então, essa definição de pesquisa e administração. Bom, a pesquisa nada mais é do que a busca por uma verdade. Eu tenho uma dúvida e eu preciso encontrar uma resposta, uma verdade para essa interrogação. Aqueles que realmente pesquisam estão então procurando uma resposta. No nosso dia a dia, todos nós desempenhamos o papel de pesquisador. Uma ida ao cinema raramente é empreendida sem algum discernimento. Então, durante esse processo, os possíveis frequentadores do cinema primeiro vão determinar que tipo de filme melhor se enquadra no seu desejo, naquele momento, e a partir disso, então, poderão formar uma opinião preliminar dos vários filmes que estão lá nos cartazes, e apresentar, então, um conhecimento prévio dos atores e dos produtores, e daí, então, passar a pensar e a decidir, a discutir qual é o filme que vai ser assistido. Fontes de mídia, pré-estreias, opiniões de conhecidos, com frequência, elas podem ser uma ferramenta que disponibiliza essas informações para que a gente possa, então, chegar a uma resposta. Então, se sentirem confiantes quanto a essa conclusão preliminar, né, toma, então, uma decisão. Essa simples decisão ilustra, então, que os elementos básicos de uma pesquisa em administração. Bom, se nós fôssemos definir isso, o que seria essa pesquisa de administração, então, como a gente já falou, que é a função de buscar a verdade. Então, o pesquisador, ele busca a verdade no que se refere a fenômenos das ciências sociais, da administração. Então, a essência da administração é a situação em que pessoas servem pessoas através da participação de um processo de criação de valor, tendo em troca, então, como centro, quer dizer. Isso inclui todos os sistemas de apoio necessários, então, para facilitar esse processo. E aí, a pesquisa e a administração, ela tem alguns, vamos dizer assim, ela se concentra em alguns fenômenos, que nós poderíamos dizer assim. Primeiro, ela estuda pessoas, ela entende sistemas ou grupos de pessoas, ela examina a interação de pessoas com sistemas,
A pesquisa ainda em administração pode ser formal, a pesquisa pode ainda ser informal, a pesquisa boa, ela precisa então ser uma pesquisa reproduzível, né, que outros pesquisadores possam reproduzir essa pesquisa. A pesquisa de administração, ela precisa oferecer mais benefícios do que os próprios custos. Se o custo de realizar uma pesquisa for não compensar o lucro ou os resultados, por que então vou fazer a pesquisa? Bom, a educação superior, então, como formação científica profissional e política, essa seria a nossa preocupação, então, em si. Segundo Severino, o ingresso no curso superior implica uma mudança substantiva na forma como os professores, os alunos devem conduzir o processo do ensino e da aprendizagem. Mudanças muito mais de grau do que natureza, pois todo ensino e toda aprendizagem, em qualquer nível e modalidade, depende das mesmas condições. Então, assim, o objetivo da educação superior tem como tríplice finalidade: profissionalizar, iniciar a prática científica e formar a consciência político-social dos estudantes, ou do estudante. Bom, ensinar e prestar serviços à comunidade são tarefas da educação universitária, mas elas se realizam tendo sua fonte alimentadora na criação do conhecimento. Na universidade, ensino, pesquisa e extensão, efetivamente elas se articulam, tá? Mais a partir da pesquisa, ou seja, só se aprende, só se ensina pesquisando, só se presta serviço à comunidade, se tais serviços nascerem e se nutrirem, então, da pesquisa. Então, vejam o papel, né, importante da pesquisa como atividade mediadora da fundamental da formação dos estudantes. Bom, a produção do conhecimento, então, como construção desse objeto. No curso superior, esse conhecimento ele deve ser adquirido não mais através dos seus produtos, mas através dos seus processos. Então, o conhecimento deve ser mediante a construção dos objetivos a se conhecer e não mais pela representação desses objetivos. Ou seja, o conhecimento deve ser construído pela experiência ativa dos estudantes ou do estudante e não mais ser assimilado de forma passiva, como ocorria nos ambientes didáticos, pedagógicos do ensino básico, como ocorre, vamos dizer assim, nesse ambiente. Aqui começa essa ruptura, essa mudança. Bom, então, participar do desenvolvimento de projetos de investigação como previstos no programa de iniciação científica, elaborar trabalhos de conclusão de curso, isso é praticar da forma mais pertinente a construção do conhecimento científico, modalidade mais adequada da aprendizagem. Bom, vamos falar então um pouco da gestão do tempo, né? A gente chega numa universidade, tudo é novidade, ainda mais quando a gente está no ensino à distância, mediado pelas tecnologias, WhatsApp, Facebook, as diferentes redes sociais, a novela, é um turbilhão de coisas passando ao mesmo tempo, e de repente o tempo passa e a gente não otimiza esse tempo. Então, a gestão do tempo para o estudante ela é extremamente importante. Por quê? Se nós não tivermos uma disciplina de estudo, simplesmente o tempo vai e a gente começa a ser atropelado pelo tempo. Então, precisamos desenvolver a disciplina do estudo, ou seja, a gestão do tempo consiste em uma série de hábitos, precisamos criar esses hábitos, precisamos criar comportamentos que vão implicar no uso efetivo do tempo. E isso, gente, vai auxiliar na produtividade para reduzir o estresse, porque senão vai chegar lá no final, nós somos cobrados, nós temos prazos, e a gente está sempre, né, sendo atropelado porque o tempo passa a ser o nosso inimigo. Tudo porque nós não temos a gestão do tempo. Bom, a disciplina do estudo, ela pressupõe, então, um mínimo de disciplina, né, de organização para o estudo. Então, para o estudante, que seja mais produtivo, a gente espera isso, que o estudante seja mais produtivo e que ele tenha atitudes, para que ele evite essas atitudes, ele tenha atitudes proativas e evite atitudes desesperadoras contra o tempo. Então, a essência da ideia na área de gestão do tempo pode ser capturada em uma única frase: organize.
e execute conforme a prioridade. Repetindo, organize, execute conforme a prioridade. Eleger prioridades, organizar seu tempo. Não se trata de estabelecer uma minuciosa divisão do horário de estudo. O essencial é aproveitar sistematicamente o tempo disponível como uma ordenação de prioridade. O EAD preconiza a flexibilidade do tempo e a gente tem que tomar cuidado para que a gente não seja atropelado, então, por essa flexibilização. Então, cada unidade de estudo possui um planejamento, com datas, com prazos, que precisam ser cumpridos. Se o tutor não cobra, as ausências elas se acumulam e pode gerar pode gerar no cursista, então, uma desmotivação, uma impossibilidade de retornar ao curso e até mesmo a desistência. Então, a gestão do tempo ela é importante. Bom, algumas técnicas que nós podemos usar para que elas possam, então, otimizar essa gestão do tempo. Bom, as técnicas de estudo nada mais são do que formas ou mecanismos ou sistemas desenvolvidos com o passar do tempo para que uma pessoa aprenda melhor um determinado conteúdo. Então, cada pessoa ela tem um jeito particular de ser, um jeito particular de estudar, um jeito particular de aprender, e são apresentados então, estilos diferentes de aprendizagem e leitura, e como uma ferramenta então, disponível para esse aprendizado. Então, o ato de estudar deve ser visto então como uma atividade inerente ao ofício do aluno. Por isso, a necessidade então, de planejar e organizar tal atividade. Então, o que significa estudar? Estudar é o processo pelo qual se aprende, é o processo pelo qual a gente precisa estudar, aprender pela leitura, acompanhar as aulas, as discussões, os seminários, a participação ativa ela é importante, os grupos de discussões são importantes, os seminários são importantes. Aqui nós vamos focar a nossa atenção no processo de estudar e aprender pela a leitura. E como o ensino é um ensino à distância, a leitura é a principal ferramenta de aprendizado. Tá? Ou seja, a segunda competência do ofício do aluno, então, ler está intrinsecamente relacionado a estudar. Disciplina, estudar. Segundo o estanqueiro, duas pessoas de capacidades semelhantes alcançam resultados muito diferentes pela forma positiva ou negativa como elas encaram o estudo. Então, a motivação, a autoconfiança, a persistência fazem subir esse rendimento. E aí fica destacado a importância da atitude positiva que vocês precisam, que nós precisamos, quanto à nossa organização do tempo para o estudo. Bom, então quais são as melhores técnicas que nós temos para estudar? Algumas dessas técnicas, mapas mentais, práticas distribuídas, Pomodoro, autoexplicação, uso de áudios. E quais são os benefícios, então? Essas técnicas elas vão ajudar a otimizar o tempo, vão ajudar a criar uma rotina de estudo, vão aumentar o aprendizado, vão fazer com que você, fique mais motivado e elas vão reduzir o desperdício do tempo, que é o principal discussão que a gente tem aqui. Então, aqui algumas ferramentas, né? A Audiable, né, que é uma ferramenta da Amazon, depois aqui é um link que vocês podem acessar, para que serve, tem alguns livros disponíveis e que vocês podem, também serve como uma ferramenta. A Self Control também é uma das ferramentas para os usuários do Mac, uma elite já um pouco mais, que tem acesso às máquinas mais caras, então pode fazer uso dessa ferramenta. O Pomodoro Timer, aplicativo que ajuda também a estabelecer a rotina de métodos com tarefas de 25 minutos, também é uma ferramenta bastante interessante, que vai criando ciclos de estudo, tá, de 10, 30 minutos, 25 minutos, enfim, dá para você fazer uso dessa ferramenta. Bom, gente, orientação para a leitura. A leitura do mundo precede a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquilo. Este movimento do mundo, a palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que as palavras ditam flui do mundo mesmo através da leitura de que dele fazemos. Paulo Freire, a importância do ato de ler. Todo texto, ele transmite uma mensagem, tá? Concebida e codificada então, por um autor e destinado a um leitor que, para aprendê-la, precisa decodificá-la. É isso. Eu vou receber uma mensagem escrita em texto
eu preciso decodificar essa informação, eu preciso entender essa informação. Então, a leitura constitui-se um fator decisivo de estudo, propicia a implicação do conhecimento, a obtenção dessas informações básicas, e quanto mais eu leio, maior vai ser o meu enriquecimento, maior vai ser a minha compreensão quanto à leitura, quanto ao texto. E aí nós temos alguns tipos de leitura que servem, então, como ferramentas. Nós temos as leituras de empreendimento ou de distração, nós temos as leituras de cultura geral informativa, temos as leituras de aproveitamento ou as leituras formativas. Também precisamos entender que a leitura implica em 4 operações. A primeira que é de reconhecimento, de organização, de elaboração e de valoração. Tá? Então, reconhecer significa entender o significado dos símbolos, organizar significa entrosar com as palavras, com as frases, elaborar, estabelecer significados adicionais em torno dos significados imediatos e valorar, cotejar os dados da leitura por meio dos ideais, dos conceitos. Bom, a identificação da leitura, que é uma parte importante. Como que nós vamos identificar essa leitura? O título, a data da publicação, a orelha ou a contracapa do livro, o sumário, a introdução, o prefácio, as notas do autor, as referências do rodapé, o final do rodapé. Tá? Então, são algumas dessas ferramentas que nós podemos utilizar para a identificação da leitura. Os livros, os textos que vão ser selecionados podem ajudar, então, a estudos em face dos conhecimentos técnicos e atualizados que contêm ou oferecem subsídios para a elaboração de trabalhos científicos, incluindo seminários, trabalhos escolares, monografias. Depois vocês vão aprender a fazer uso das ferramentas do periódico da CAPES, através da rede CAF, em que vocês vão poder acessar toda uma biblioteca que é o maior repositório de artigos científicos do mundo, e que vocês vão ter acesso a uma infinidade de artigos, dos mais recentes aos mais antigos, e que isso é disponibilizado gratuitamente. E a gente depois vai falar um pouco melhor sobre isso. Então, por esse motivo, todo estudante, na medida do possível, deve preocupar-se, então, com a formação de uma biblioteca de obras, né, que são selecionadas, já que serão, então, esse instrumento. A literatura, ou seja, a biblioteca, ela é um instrumento que a gente precisa, então, para o nosso trabalho. E, então, nós precisamos saber quais são as obras clássicas, como a gente vai conseguir essas obras, e, claro, que nós vamos estar sempre auxiliando os alunos quanto a isso. Bom, como se deve ler? É uma outra pergunta importante que a gente precisa fazer. É preciso ler para obter informações básicas e para procurar informações específicas. Então, a maneira de ler, todavia, varia de acordo com o fim com que se propõe o leitor. Então, para Salomon, o bom leitor é aquele que lê com um objetivo determinado, lê a unidade do pensamento, tem vários padrões de velocidade, avalia o que lê, possui bom vocábulo, tem habilidade para conhecer o valor do livro, sabe quando deve ler um livro até o fim, ou interromper, ou ler somente o que é interessante, discute frequentemente o que lê com os seus colegas, adquire livros com frequências, cuida de ter sua biblioteca particular, lê vários assuntos, lê muito e gosta de ler. O bom leitor, então, é aquele que só é bom na hora da leitura. É constantemente bom leitor. Não só lê, mas sabe ler. Essa é a grande dificuldade. É a grande, vamos dizer assim, charada ou a cereja do bolo. Não basta saber ler, tem que saber ler. Aspectos fundamentais, então, de uma leitura proveitosa. A atenção, a intenção, a reflexão, o espírito crítico, a análise, a síntese, são, então, elementos importantes. Então, alguns tipos de leituras aqui que nós podemos citar. Skimming, do significado, do estudo ou da informativa, e a leitura também, que nós podemos chamar crítica. São algumas fontes, então, que nós poderíamos citar. O que significa, então, o que especificamente nos interessa na leitura do estudo informativo? Né? É a certificar-se do que o conteúdo do texto, correlacionar esses dados, verificar a validade dessas informações, e a fase da leitura informativa. Então, engloba várias fases ou etapas, que é a fase do reconhecimento ou a fase prévia, a fase exploratória ou a fase da pré-leitura,
a fase seletiva, uma fase reflexiva, uma fase crítica, uma fase interpretativa, uma fase explicativa, enfim. Né? A análise e interpretação do texto, ela visa, segundo Marconi Lakatos, estudar, decompor, dissecar, dividir e interpretar, então, um texto. Para os autores, né, a análise de um texto refere-se ao processo de conhecimento, né, de determinada realidade, implica o exame sistemático dos elementos. Portanto, implica em decompor um todo em partes, a fim de, então, de poder efetuar um estudo mais completo, de determinar as relações que prevalecem nas partes constitutivas, e estruturar a ideia de maneira mais hierárquica. Bom, tipos de análise, né? Segundo Ballon, a análise de texto divide-se em três tipos, que é a primeira, identificação e classificação dos elementos, a segunda, a explicitação das relações entre tais elementos, e reconhecimento dos princípios de organização. E aqui nós poderíamos ter a decomposição dos elementos essenciais na análise do texto. Então, aqui apresentamos apenas um exemplo que pode ser utilizado, então, como uma decomposição dos elementos de um texto, em que você tem lá a relação sociais no trabalho, no sistema corporativo, variam segundo, então, as alterações de tecnologia e da divisão do trabalho. Aqui é apenas um modelo que é usado para exemplificar como pode ser feita uma análise de decomposição. Bom, aqui também, dando continuidade ainda a uma análise de decomposição progressiva, um exemplo, aqui uma análise de texto, alguns exemplos também que são apresentados, e a última fase, então, exige uma análise crítica, né, que é a objetividade, a explicitação, a explicação e a justificativa. São os três elementos importantes, então, para se chegar à sua validade. Então, o objetivo da análise do texto que nós precisamos aprender a ler, a ver, a escolher os mais importantes dentro do texto, né? Reconhecer a organização da estrutura de uma obra ou do texto, interpretar o texto, familiarizar-se com essas ideias, com esse estilo, com esses vocabulários, ou com os vocábulos, chegar a níveis mais profundos de compreensão, reconhecer o valor do material, desenvolver a capacidade de distinguir os fatos, hipóteses e problemas, encontrar ideias principais ou diretrizes secundárias, perceber como as ideias se relacionam, identificar as conclusões e as bases, então, que se sustentam. E aí os procedimentos dessa análise do texto. Então, nós poderíamos ter aqui, para alcançar um sentido completo, reler o texto, dirimidas as dúvidas, fazer nova leitura, tornar a ler, procurar as ideias principais, as palavras-chave, localizar acontecimentos e ideias, agrupá-las, interpretar as ideias e proceder à crítica, então, desse material como um todo. Bom, as partes, então, de uma análise de um texto. A análise ela se divide na primeira análise, que é a análise dos elementos, depois a análise das relações e a análise da estrutura. Bom, essas análises a gente vai passar de forma batida, mas eu vou deixar elas, esse material, para que vocês possam ter acesso e que possam estudar com mais tempo, porque o nosso vídeo fica de uma forma bastante reduzida em termos de tempo. Então, os tipos de análise do texto. Aqui nós temos alguns exemplos, como análise textual, análise temática, análise interpretativa e crítica, problematização, conclusão pessoal, análise... Aqui, alguns tipos de análise que nós podemos ter. Análise textual, por exemplo, professor, referências do autor, esclarecimento do vocábulo preferido, esclarecimento da unidade de leitura, o estudante, a leitura rápida do texto, o encontrar o significado das palavras, formatar. Aqui são praticamente, vamos dizer assim, que é o esquematicamente, como nós poderíamos dizer, como se faria um tipo de análise de um texto. Tá? Essa análise ela é interpretativa e crítica, então, correlacionar essas ideias do autor com outros sobre a obra, realizar uma crítica, fazer um resumo para essas discussões, dentro da problematização, criar um grupo, as classes, debater questões explícitas ou implícitas que estão no texto, levantar essas novas questões, todos, mais o professor, seriam os alunos, mais o professor, colocar opiniões pessoais sobre as questões do texto, externar colocações fundamentais em outras obras e autores.
e uma conclusão pessoal, né? A reelaboração do processo de compreensão de mensagem do autor, como colocação, elaboração de um novo resumo, né? Aduzindo, então, reflexões pessoais e críticas. E análise e interpretação do texto. Então, nós temos um exemplo aqui que é apresentado, né, que é o texto de Kerr, e que é apenas um exemplo aqui que fala sobre industrialismo, e aqui deixa grifado, então, quais são as partes dessa análise de texto. Bom, aqui dando sequência ainda aos modelos que são apresentados como exemplos, e aí com isso a gente finaliza a nossa primeira unidade. Eu deixo dois livros de materiais, um dos livros é da Maria de Andrade Marconi e de Avalacatos, tá, que é o Fundamentos da Metodologia Científica. O outro livro é da Metodologia de Trabalho Científico, e todos os slides, tá, se vocês forem da UESP, e vamos pegar aqui, por exemplo, qualquer slide aleatório, vocês vão observar aqui embaixo, em anotações, que traz as referências, tá? Então, todos os slides, eles apresentam as referências de onde foi tirado essa informação. Gente, eu agradeço a compreensão. O vídeo sempre é uma forma reduzida de tempo, porque nós temos essas limitações, e eu me coloco à disposição para ajudá-los. Espero que nós possamos concluir essas 4 unidades e com bastante aproveitamento. Agradeço a atenção, e vamos em frente.